Amém. Pode sentar, irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Para nós é motivo de alegria estarmos aqui nesta noite para exaltar o nome do Senhor. Agradeço o convite do nosso amado pastor e da amada igreja. Feliz de rever alguns irmãos do quarteto, que nós já conhecemos há anos já, né? Mais de 5, 6 anos. Graças a Deus, Deus nos preparou, e feliz por conhecer novos irmãos, novos pastores, homens e mulheres de Deus. Irmãos que têm a Bíblia, sem perca de tempo, Apocalipse, 3º capítulo, verso 7. Aleluia. Apocalipse, 3º capítulo, verso 7 a seguir. Apocalipse, 3º capítulo, verso 7, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem, prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O tema desta campanha é Mateus 7, versículo 7 diz: Pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, não invalidando a oração do nosso amado pastor, mas acrescentando a oração, porque a palavra do Senhor já nos diz: pedi, pedi. Pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco, fale comigo, com cada um que está aqui nessa noite, pelo poder da tua santa, poderosa palavra. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que a vinda de Jesus será como de um ladrão. A grande questão é por que Jesus comparou a sua vinda como de um ladrão. O ladrão, quando ele vai assaltar uma casa, quando ele vai roubar uma casa, ele não vai avisar a hora, o dia, se é à noite, se é de manhã, que ele vai vir. Assim será a vinda do Filho do Homem. Virá no momento em que não cuidamos, em que não esperamos. Por isso ele disse: vigiai e orais, porque não sabeis o dia da vossa redenção. E também ladrão, quando ele entra numa casa, irmãos, ele não vai roubar meia, cueca, sapato furado, copo de vidro, prato, garfo, carne na geladeira. O ladrão, quando ele entra numa casa, o que ele vai procurar? Algo precioso, algo valioso. Vai procurar joias, dinheiro, cartão de crédito, cheque. Vai procurar coisas de valor na casa, notebook. Então, o que Jesus está querendo nos dizer? Quando ele voltar na terra, será como ladrão, porque será inesperado. E o que ele vai levar? O que é mais precioso e o que é mais valioso aos seus olhos. A Bíblia diz que ele virá buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Então, quando Jesus voltar, irmãos, o que é precioso aos olhos dele é a sua igreja, é o seu povo, que ele vai arrebatar. E o texto que nós lemos nos fala sobre isso. A igreja de Filadélfia,
amor fraternal. Uma igreja irrepreensível diante de Jesus. Pois se você ler as 7 igrejas de Apocalipse, no capítulo 2 e 3, você vai ver que todas elas receberam críticas de Jesus. Receberam repreensões, exortações de Jesus, os pastores delas. Mas nós vemos na igreja de Filadélfia algo que devemos imitar, algo que devemos tomar por exemplo e seguir. Assim como Paulo disse em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Jesus disse em João 3, eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também. Esta igreja serve de exemplo e modelo para nós nesta noite, para que assim como ela procedeu, como ela fez, nós devemos também fazer. Porque quando Jesus voltar, ele vai arrebatar Filadélfia. Laodiceia não será arrebatada. Se não se arrepender, a Bíblia diz que será vomitado das bocas do Senhor. E eu acho lindo essa palavra, pois Filadélfia é uma igreja de pouca força. Agora você vai e continua lendo, não vamos ler, senão vai tomar muito tempo. A igreja de Laodiceia, uma igreja forte, uma igreja rica, uma igreja abastada financeiramente. Eles mesmos batiam no peito e diziam, nós somos ricos, não temos falta de nada, temos dinheiro, temos os melhores sons, temos a igreja cheia, lotada. Mas eles eram mornos. E se não se arrependessem, Jesus os vomitaria da boca. Por que, irmãos? Vomitar da boca. Tudo que você come não vai prestar para você, o seu organismo ele vai jogar fora. Então o que Jesus está querendo dizer? Que a vida espiritual de Laodiceia, o louvor deles, a adoração, a oração deles causava náuseas no Senhor, causava ânsias de vômito no Senhor, a ponto deles, se eles não se arrependessem, eles seriam lançados fora da presença de Deus. Agora, em outra parte, nós vemos Filadélfia. Jesus dá algumas características dela aqui. Ele diz, olha, eu sei que vocês têm pouca força. Eu sei disso. Eu sei que vocês estão fracos. Mas vocês estão guardando a minha palavra. E é isso, irmãos, o que nós devemos fazer. Paulo estava fraco, já tinha clamado a Deus, Deus, tira de mim este espinho da minha carne. Tira de mim. Ele já tinha orado, já tinha feito campanhas, já tinha pedido oração para os seus amigos, talvez para os apóstolos, já tinha tentado de todo jeito se livrar daquele espinho na carne. A Bíblia não diz qual é, até hoje é um mistério na teologia. Alguns dizem que é uma doença no olho, outros dizem que era um grupo de judeus que perseguia Paulo de cidade em cidade. Cada um tem a sua interpretação. Eu creio que Deus já não deixou claro esse espinho, porque todos aqueles que professam a fé em Jesus, a servir a Jesus, Deus sempre permitirá um espinho na carne, algo que vai doer, talvez algo na família, talvez algo na sua vida espiritual, moral que ninguém sabe, talvez alguma coisa, uma enfermidade, algo que ninguém sabe, mas o Deus dos céus e você sabe que esse espinho na carne te fere, te sangra. Por mais que ele seja pequeno, ele incomoda, ele dói. Paulo tinha clamado, Deus, Jesus, tira de mim esse espinho. Jesus disse, não, Saulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então Paulo disse, então quando eu estou fraco, então eu estou forte, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A igreja de Filadélfia mal sabia que estando fraco, então é que eles eram fortes, estando em pouco número, então é que eles eram um grande exército na mão de Deus. Eu sempre tenho pregado por todos os lugares que tenho passado na igreja, sempre tenho falado que Deus não precisa de multidão, não precisa de um exército para operar nada. Deus precisa somente de um homem ou de uma mulher com coragem, com fé, com ousadia, a qual se entrega totalmente nas mãos dele para usar e operar a grande maravilha. E que você seja esse homem. Eu não estou dizendo aqui que Deus precisa de um médico, de um teólogo, de um maior vocalista do mundo, ou de um maior empresário, o maior sábio, ou maior homem carismático ou mulher carismática do mundo. Estou dizendo um homem semelhante às mesmas paixões a qual foi Elias. Deus precisa deste homem para que possa usar na face da terra. Qual foi o segredo de Elias? O segredo de Elias foi o tema dessa campanha. Ele sabia pedir, ele sabia orar, ele sabia buscar, ele sabia bater. Este foi o segredo de Elias. A oração.
O pastor deu um testemunho aqui, o pastor Moisés, que 14 anos oraram para a salvação da alma dele. E é exatamente isso, irmãos. A oração, ela não deve ser um remédio para nós. A maioria da cristandade atual usa a oração como remédio. O que é isso? Eu não estou entendendo. Elas só vão orar quando o problema acontece, quando a dificuldade acontece, ou quando sente a dor. Então, a oração para elas se tornou um remédio. Mas a vida de oração que Deus está te oferecendo aqui nessa noite não é um remédio, mas é uma prática devocional, é uma prática diária, cotidiana. Dia após dia você vai pedir, você vai buscar, você vai bater. E Jesus, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, vai abrir as portas para você no momento certo, no tempo certo, e vai abençoar a tua vida. É uma história de oração. Tem pedidos de oração que eu pedi a Deus, foram rápidos, que Deus me atendeu. Tem pedidos que demoraram anos, e tem pedidos que até hoje estou continuando a orar e pedir ao Senhor. Assim é a vida cristã, irmãos. A vida cristã não é mágica. Esse evangelho que vivemos hoje, o evangelho da prosperidade que é propagado na televisão, na mídia, pelos pastores da prosperidade, é o evangelho que promete as coisas fáceis, é o evangelho que promete as curas, promete as maravilhas, promete se você dá 100, Deus te dará 1000, promete tudo facilmente. Só que se você ler os evangelhos de Jesus, nada foi prometido fácil, tudo há um preço a se pagar, há uma busca. Jesus foi claro: pedi e pedi, buscai e buscai, batei e batei. O problema nosso é o quê? Eu pedi, não recebi, já desanimei. Não vou mais na igreja, não vou mais fazer nenhuma campanha, não vou mais orar, não vou mais acreditar naquele pastor pregando, não vou mais nem ler a Bíblia. Eu pedi, Deus não me deu. Eu busquei, Deus não me abençoou. Eu bati na porta, precisando receber um dom espiritual, talvez uma porta de emprego, talvez até literalmente eu bati tantas portas, elas não se abriram. Deus está dizendo para você perseverar. Busque, ore, bata, porque a porta vai se abrir no momento certo. Aleluia! Deus abrirá. Ele tem a chave de Davi. Ele tem a chave do rei Davi, daquele que Deus prometeu a Davi. Davi, vai vir um da sua descendência que vai se assentar no teu trono, e o seu reino não terá fim. Por isso Bartimeu clamava: Jesus, filho de Davi. Porque carnalmente falando, Jesus veio da linhagem de Judá, da linhagem de Davi. O Messias, o rei que teria um reino eterno, da linhagem de Davi. E a chave de Davi nos fala de autoridade. Ele tem autoridade para ligar e desligar. Ele tem autoridade para desatar, para amarrar. Ele tem autoridade para libertar e para prender. Ele tem autoridade para levar aos céus ou para condenar ao inferno. Ele tem autoridade, como ele mesmo disse em João, Jesus, dizendo: recebi a autoridade do meu Pai, para dar a vida a quem quero e para não dar a vida a quem não quero. Ele recebeu todo o poder, toda a autoridade. Ele tem a chave de Davi. Então o que nós precisamos para receber as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, é permanecer fiel a Ele. Mesmo na pouca força, mesmo na dificuldade, mesmo nas aflições. A Bíblia diz que as aflições do justo são muitas, mas o Senhor de todas o livra. Aleluia! No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se nós queremos vencer como venceu a igreja de Filadélfia, devemos então não negar o nome do Senhor. Guardar a sua palavra. Por que eu devo guardar a palavra de Deus? Salmo 119, verso 11, que diz: escondi tua palavra eu escondi, eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. A palavra, irmãos, a palavra de Deus, você deve guardar, esconder em teu coração para não pecar contra Deus. Guardar a palavra de Deus, pois como disse Jesus, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual era o segredo da juventude na igreja do apóstolo João ser forte? Sabe qual era? Ele disse assim para os jovens: jovens, sois fortes e tendes vencido o maligno, porque a palavra de Deus está guardada, permanece em vós. Então, se nós queremos ser fortes espiritualmente, mesmo aparentemente estando fracos, precisamos guardar a palavra de Deus em nosso coração, praticar a palavra de Deus. Jesus estava andando
E uma mulher gritou: mestre, bem-aventurado aquela que te amamentou e que te deu a luz. Ele olhou para aquela mulher e disse: não, mulher, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e guardam. Guardar, ouvir a palavra de Deus. Apocalipse 1:6 diz: bem-aventurados são aqueles que leem, que ouvem e que guardam as profecias deste livro, porque o tempo está próximo. Guarde a palavra de Deus. Laodiceia guardava a palavra de Deus, irmãos? Não. Laodiceia só queria saber de dinheiro, só queria saber de prosperidade. Laodiceia só queria saber do bem aqui e agora. Laodiceia não estava preocupado com o reino de Deus, não estava preocupado com a salvação de almas, não estava preocupado com uma vida íntegra, reta, santa diante de Jesus. Laodiceia só se preocupava com as coisas materiais. Então, meus irmãos, estamos vivendo nos últimos tempos. E essas duas igrejas é a maior característica das igrejas atuais. Ou a igreja tende a ser Filadélfia, ou a igreja tende a ser Laodiceia, se entregando totalmente aos prazeres, ao dinheiro. Por isso estamos vendo tantos escândalos no meio evangélico, tantas coisas que desagradam aos olhos de Deus, os shows tomando conta dos púlpitos e a palavra de Deus sendo deixada de lado cada vez mais, pois é cumprimento da palavra de Deus, que nos últimos dias a igreja iria se apostatar da fé. Por que apostatar? Está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz que a vinda de Jesus não virá antes que haja a apostasia e a manifestação do anticristo. O que é apostasia? Apostasia é o abandono da fé. Sei que muitos irmãos aqui já sabem de cor e salteado isso, mas convém nos lembrar: a Igreja Católica Romana não pode apostatar, porque ela já é por si só heresia. Os testemunhos de Jeová, os mormons, os maçons e tantas religiões, espiritismo, budismo, islamismo, não podem apostatar da fé, porque já são heresias. Quem pode então, pregador, apostatar da fé? Somente a igreja fiel. E a Bíblia diz que nos últimos dias a igreja de Jesus. É claro que haverá um povo fiel, um povo que, como Filadélfia, não vai se curvar diante de Baal. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias a igreja iria se apostatar da fé, por causa da multiplicação da iniquidade. O amor de quase todos iria se esfriar. Nós achamos que isso se refere somente ao mundo. Não, se refere ao mundo, se refere à igreja também, pois nós vemos nesse retrato a própria igreja de Laodiceia já não era mais quente, era morna diante de Deus. Por quê? Porque se apegou aos tesouros da terra, se apegou às coisas do mundo, e ela estava com a porta fechada. Jesus estava batendo na porta dela, irmãos. Se você ler ali, diz que eis que estou à porta e bato. Muitos pregadores usam esse texto para evangelização. Eis que estou à tua porta e bato, pecador, quero salvar a tua alma. Mas se você pegar esse texto e interpretar literalmente, não está se referindo à evangelização, está se referindo a uma igreja que tinha colocado Jesus para fora. Jesus não podia entrar na igreja, irmão. Você não me disse que ele tem autoridade, que ele tem todo o poder, que ele faz o que ele quer, que ele opera como ele quer. Mas Jesus não é igual ao diabo. Jesus não entra na vida de ninguém forçado. Jesus não força a barra. Satanás, se ele vê um buraco na parede, me servir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Ele não disse assim: olha pastor, olha evangelista, olha irmão, olha jovem, você é obrigado a negar a si mesmo. Não, se alguém quiser, ou seja, se alguém tomar uma decisão como Filadélfia, se alguém tomar uma decisão de, mesmo na sua pouca força, negar a si mesmo, negar a sua vontade, para não negar o nome de Jesus, dando mau exemplo, dando escândalo, pecando contra Deus, então esses serão recebidos no reino da glória pelo Pai Celestial. Não confunda, irmãos. Jesus virá buscar um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Não é qualquer um que vai para o céu. Não é simplesmente porque eu aceitei a Jesus aqui hoje, eu vou para o céu. Pois tem muitos que aceitam Jesus aqui hoje, mas lá fora continuam pecando, continuam adulterando, matando, mentindo no vício. Então não aceitou. Porque quem aceita Jesus, eu creio nisso, a minha visão bíblica é essa: quem aceita Jesus, aceita como seu Senhor, como seu Salvador. E a prova de que uma pessoa foi salva, sabe qual é? Biblicamente falando, o novo nascimento.
A pessoa vai amar as coisas que ela odiava. Por exemplo, vai amar a Bíblia, vai amar estar na igreja, estar na comunhão com os irmãos, vai amar as coisas de Deus, vai buscar santificação cada dia na sua vida, e ela vai detestar o que ela fazia antes, que ela bebia, se prostituía, via coisas não agradáveis, falava coisas que desagradavam a Deus. Quando então este homem, esta mulher nasce de novo, é uma nova criatura em Jesus Cristo. Então é uma prova de que o nome dele está escrito nos céus, que ele foi salvo não pelas obras, mas pela graça de Jesus que alcançou ele. A graça de Jesus, irmão, não é somente um sentimento de alegria. A graça de Jesus, ela veio para transformar-nos numa nova criatura, transformar-nos num novo homem, numa nova mulher, numa nova vida. É a graça de Jesus, irmãos. Muitos estão reduzindo a graça de Jesus a uma simples oração de confissão, e não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que você encontra na palavra de Deus. A Bíblia diz: se você confessar a Jesus e com teu coração crer, será salvo. Há uma grande diferença aí, se crer com o coração, porque quem crê com o coração, ele entrega o seu coração a Deus. O coração é o centro do ser humano. O coração é o centro do ser humano, a Bíblia diz isso. É a sede dos seus desejos e vontades. Então como que eu vou dizer que o meu coração é de Jesus, se as minhas obras testificam contra mim mesmo e a minha própria profissão de fé? Como eu vou dizer meu coração é de Jesus, mas eu continuo mentindo, roubando, fazendo tudo o que é contrário àquele que tem um coração novo transformado por Jesus? Então eu ainda não fui salvo, devo buscar a salvação, devo buscar o encontro profundo com Deus. Filadélfia era assim, irmãos. Eles não negavam o nome de Jesus. Tem gente que acha que negar o nome de Jesus é somente dizer eu nego Jesus. Não, negar a Jesus, talvez você pode negar a Jesus quando você nega um perdão. Um perdão àquele que te ofendeu. Um perdão, você está negando o perdão de Deus para a tua vida. Eu não estou falando heresia. Jesus disse na oração do Pai Nosso: se vocês não perdoarem aos homens da terra, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Não existe escapatória. Deus não vai ter predileto, irmãos. A ordem é para todo discípulo, é para todo seguidor de Jesus. O perdão. Mas, Senhor, se o meu irmão pecar contra mim 7 vezes, Jesus diz: perdoa 70 vezes 7. É a ordem de Jesus. O que Jesus nos diz sobre os inimigos? Diz para a gente fazer uma campanha para Deus matar eles e envergonhar eles? Não. Jesus disse assim para você: amai os seus inimigos. Amai, bendizei aos que vos maldizem. Você quer ter a maior porta aberta para a tua vida? A porta da salvação, a porta que a igreja de Filadélfia tinha, a porta da salvação para pregar a palavra, a porta do livramento da grande tribulação. Então comece a praticar os mandamentos de Jesus, o amor a Deus, o amor ao próximo. Então você terá a maior de todas as portas abertas para você, a porta dos céus, da Nova Jerusalém. A porta vai estar fechada da Nova Jerusalém. A Bíblia diz, Apocalipse 21:9, ficarão de fora dela os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os mentirosos. Muitas das vezes nós pecamos, irmãos. Pecamos porque pregamos que os adúlteros não vão para o céu, os mentirosos, os feiticeiros. Mas nós esquecemos da primeira classe, os tímidos ou covardes, como diz algumas traduções. Quem são os tímidos e os covardes? Eles se encaixam nesse texto. São aqueles que negam a Jesus. Negam a Jesus para agradar a família, talvez. Negam a Jesus no trabalho. Negam a Jesus de alguma forma. São covardes. Não são como Davi, são como os irmãos de Davi. Golias está lá afrontando Deus, afrontando o povo de Deus, e eles tudo com medo de Golias. Davi não. Davi disse: quem é este incircunciso para mexer com o exército do Deus vivo? Eu vou lá e vou lutar com ele e vou mostrar para Israel que aqui tem um Deus, que aqui tem o poder de Deus. Eliseu a mesma coisa. Naamã estava doente, então disse: ó, manda ele vir aqui, rei, porque aqui em Israel ele vai saber que tem homem de Deus e que tem profeta. Está faltando ousadia, irmãos, está faltando coragem nas nossas vidas, está faltando fé no nosso coração para não negar o nome de Jesus diante das adversidades, diante das lutas, das perseguições. Não negar, por quê? Porque Jesus já disse, irmãos, ele tem a chave de Davi, ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. Talvez a porta que você quer, quem fechou não foi nem o diabo, não foi nem você mesmo, foi o próprio Jesus. Ele só vai abrir quando ele quiser, ele só vai permitir quando ele quiser. Eu vou mostrar na Bíblia uma pessoa que Jesus fechou a porta para ele, só abriu depois, Paulo. Romanos capítulo 1,
Leia o livro de Romanos capítulo 1. Você vai ver que Paulo desejava ir a Roma, mas ele estava sendo impedido. Impedido por quem? Pelo próprio Jesus. Porque o momento de Paulo ir para Roma, ele desejava ali conhecer a igreja de Roma. Era somente no final do ministério dele, aonde ele ia sofrer o seu martírio, aonde ele ia morrer, aonde ele ia pregar ali por alguns anos em Roma, está em Atos 28, e depois ser martirizado. Mas por anos aquela porta ficou fechada para ele. Eu não sei qual é o desejo do teu coração. O desejo de Paulo era ir pregar em Roma, conhecer a igreja de Roma, conhecer os irmãos ali, repartir com eles algum dom espiritual, como está em Romanos capítulo 1. Eu não sei a porta que você tem buscado de Deus. Eu não sei se é o momento certo. Mas uma coisa eu sei e falo para você com convicção, sem medo de errar. Se você for fiel a Deus, esperar em Deus, não negar o nome de Jesus, guardar a palavra dele, mesmo na tua pouca força, pode ter certeza, no momento certo ele vai abrir. A Bíblia diz: deleita-te no Senhor e ele concederá os desejos do teu coração. Só que a maioria de nós queremos que Deus conceda o desejo do nosso coração, mas não queremos nos deleitar nele. O que é se deleitar? É descansar, é entregar todo o seu caminho ao Senhor, é confiar nele, ele tudo fará, é negar a si mesmo, é negar a sua vontade, a sua missão carnal, para tomar a sua cruz e deixar Jesus fazer a vontade em nossa vida. Quem aqui quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as suas vidas? Aleluia! A Bíblia ensina, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Eu vou só falar o segundo versículo. Diz assim: ó irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela vossa mente, pela palavra de Deus, para que vocês experimentem nas suas vidas, nos seus ministérios, nos seus casamentos, com seus filhos, no seu trabalho, em todas as áreas da sua vida, vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É desejo de Deus para nós, irmãos, que essa porta esteja aberta, a porta da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Essa porta deve estar aberta em nossa vida, mas primeiro devemos não nos conformar com este mundo, ou seja, não negar a Jesus por causa deste mundo, mas ser transformados, guardar a palavra e ser transformados a nossa mentalidade, o nosso pensamento de acordo com ela. Esse é o mandamento de Jesus para nós nessa noite, sermos transformados pela palavra de Deus. Um homem que vivenciou isso foi Paulo. Volta a falar de Paulo. A porta para ele estava aberta, mesmo que o homem o prendeu, ele estava livre. Mesmo estando preso, aquele homem estava livre. E tem muita gente que anda por aí, irmãos, que os irmãos conhecem. Eles acham que são livres. Jovens que acham que são bambambam porque tem uma arma, porque fumam uma maconha, cheiram uma cocaína, porque vende uma droga. Ou até mesmo filhos rebeldes que acham que são donos da razão, que têm, que podem e que fazem. Acham que estão livres, mas na verdade estão escravos. E muitos dizem, aquele crente é fanático, é preso pela igreja, o pastor faz lavagem cerebral na cabeça dele, ele é louco. Não, não é louco, ele é livre pelo sangue de Jesus. Para ele sentir alegria, para ele sentir prazer, não precisa se prostituir, sair mulher, não precisa fornicar. Para ele sentir alegria e prazer, não precisa encher a cara de bebida, ele não precisa fumar maconha para sentir prazer, nem para ir nas alturas. Para ir nas alturas ele só precisa dobrar os joelhos, então ele vai nas alturas com a presença e com o poder de Deus. Porque quando ele pede o Pai que está no céu, que é bom, diferente de nós que somos maus e sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. O Pai que está no céu não negará bens alguns àqueles que lhe pedirem. Não negará, mas não negue o nome dele também. Não negue o nome de Jesus por um prato de lentilha. Não toque o seu direito de primogênito por um prato de lentilha. Nós vemos que a igreja de Filadélfia, mesmo tendo pouca força, não negou o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo estava preso, estava na cadeia. E o que ele fez na cadeia? Por que ele estava ali? Porque ele roubou? Porque ele matou? Por que ele estava na cadeia? Porque ele cometeu algum crime contra a sociedade? Não. Ele estava na cadeia porque ele libertou uma mulher de um espírito de adivinhação. Então os homens daquela cidade se revoltaram contra isso, porque aquela mulher dava lucro a eles e lançaram ele na prisão. Primeiro ele apanhou igual cachorro, ficou quase nu na frente de toda a multidão. Ele e Silas apanharam, depois foram presos no cárcere interior. Você pensa que Paulo desanimou, mesmo na pouca força? Você pensa que Paulo
murmurou contra Deus: Deus, eu sou pregador da tua palavra, eu sou apóstolo, eu neguei toda a minha vida para servir ao Senhor, eu considerei tudo como esterco para ganhar o Senhor, como ele diz em Filipenses. Olha agora a situação que eu estou, olha agora o momento de que eu estou passando. Não, meus irmãos, a Bíblia diz que perto da meia-noite ele pedia, ele buscava, ele cantava, ele orava, ele batia e ele continuou louvando. E a Bíblia diz que Deus abre as portas, todos os cárceres e todos os grilhões são quebrados daquela prisão. Então é uma campanha de portas abertas. Se você quer ter portas abertas para a tua vida, meu irmão, louve o nome do Senhor. Como já foi falado aqui hoje, ore, clame, busque, construa uma história com Deus de oração, uma história com Deus de louvor, uma história com Deus a qual vai abalar os céus e a terra no nome de Jesus. Vamos se colocar de pé nesta noite. A palavra de Deus diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. A palavra da paciência. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. O Senhor se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e firmou os meus pés sobre uma rocha, e me pôs um novo hino, um cântico ao nosso Deus. Muitos verão e temerão o nome do Senhor. É promessa de Deus para nós, irmãos. Esperarmos com paciência na palavra do Senhor, e clamarmos, pedirmos em oração, suplicarmos, porque Deus não te quer colocar na rocha hoje. Porque tem muita gente que está na rocha, mas não está firme. Deus quer te firmar na rocha. Quanta gente você conhece que está na rocha, mas não está firme na rocha? Está na igreja, mas na verdade não está firme. Jesus não, Ele quer tirar-nos do lago e nos firmar na rocha. Uma coisa é estar na rocha, outra coisa é estar firmado na rocha. É como disse Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, e te anunciarei coisas grandes e firmes. Se o que vem para a tua vida é grande, mas não é firme, não é Deus. Porque Deus é Deus de coisas grandes e firmes. Não é somente um Deus de coisas grandes e instáveis, não. Ele é um Deus que nos revela e nos mostra coisas grandes e firmes. Firmes e grandes. A Escritura não pode errar-nos. Deus é sábio em cada letra da palavra. Então, talvez se você está sendo oferecido algo grande para você, mas você vê que não é firme, não vá. Exemplo, o emprego. O pessoal está no emprego já, está ali, já está fundamentado ali, está firme. De repente vem aquela grande oportunidade, que talvez não é Deus, mas é o diabo para te tirar da vontade de Deus. Mas você vê que aquilo não é firme. Você vê que aquilo não tem nenhuma firmeza e estabilidade para você. A pessoa vai e quebra a cara. Por quê? Porque não confiou na palavra, não buscou na palavra. Deus é Deus de coisas grandes e firmes. Tem que ser firme. Se não for firme, não é de Deus. Deus é Deus de coisas grandes e firmes. Vamos clamar ao Senhor. Eu não sei o propósito qual você está fazendo essa campanha. O que você tem pedido para Deus? Talvez a salvação de alguém na tua casa, uma porta aberta de emprego, um batismo com o Espírito Santo, alguma coisa. Eu não sei, eu não sou onisciente, mas o Deus onisciente está aqui. Peça para Ele: Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos nessa noite por estarmos aqui na Assembleia de Deus do Botucatu, Senhor. Pela primeira vez, Pai, conhecendo estes irmãos, conhecendo esta família que vai morar no céu. Esta igreja, meu Deus, que tem pouca força, sim, meu Deus, mas que permanece na Tua palavra, que não nega o Teu nome por causa da teologia da prosperidade, que não deixou o mundo entrar para dentro da igreja, como muitas igrejas grandes e modernas têm deixado o mundo entrar para dentro, meu Deus. Tem deixado coisas abomináveis entrarem para dentro, meu Deus, para contaminar o culto a Jeová, Senhor. Por isso nós te pedimos nesta noite, Pai, como eles têm guardado a Tua palavra, o Senhor vai dar a cada um segundo as Tuas obras. O Senhor conhece as nossas obras. Eu não conheço a obra de ninguém aqui, mas Tu conheces o fruto desta árvore, meu Deus. O Senhor está aqui procurando frutos, obras nesta figueira, Pai, e que por favor que ela possa ter, meu Deus, para alimentar o Senhor, porque se ela não tiver, ela vai ser amaldiçoada, ela vai ser cortada, como disse João Batista. Toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo, Pai. Por isso que a nossa árvore produza obras, frutos para a glória do Teu nome. Tiago disse que a fé sem obras é uma fé morta, meu Deus, e uma fé verdadeira é uma fé que clama, que pede, que busca e que bate. Esta fé o Senhor vai recompensar, vai abrir as portas, vai abençoar. O Senhor tem a chave de Davi, meu Deus. Abra as portas para esta pessoa hoje, meu Deus. Em nome de Jesus,
todos os cadeados, todos os demônios, homens, caiam por terra que impedem essa porta de ser aberta, porque a última palavra é do Senhor. O Senhor abriu o mar para Moisés e o povo de Israel passar. O Senhor fechou o mar para Faraó, porque o Senhor é aquele que abre, aquele que fecha, meu Deus. Abra as portas para os teus filhos aqui, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do teu nome. Eu peço a ti um pedido, meu Deus. Para este irmão que tem pedido portas no seu serviço, no seu trabalho, aberta, abra, meu Deus. Mas quando abrires, meu Deus, que ele não se esqueça de ti como a maioria faz, mas que ele seja fiel ao Senhor, para a glória do nome do Senhor. Amém. Pode sentarmos. Já agradeço esta maravilhosa oportunidade e fico à disposição dos irmãos, para os irmãos precisarem de nós para estarmos aqui na medida do possível, né? Porque temos cultos também na igreja lá, agendando antes, se possível, nós estaremos atendendo os irmãos. E foi um prazer conhecer os irmãos. E peço aos irmãos que orem por nós também, amém? Sempre quando for orar, ore por nós e as palmas para Jesus, amém?